Olá, está no ar o Link CNJ, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. E aqui nós mostramos as atualizações sobre o que acontece nos tribunais brasileiros e o que é de interesse para o mundo jurídico no Brasil. A criminosa e revoltante sexualização ou erotização de crianças e adolescentes está em discussão no painel de hoje do Link CNJ. Agora intitulada na internet de adultização, ganhou recentemente holofotes e chamou a atenção de pais e mães, da polícia, da mídia e do poder judiciário. A exposição precoce a conteúdos adultos, padrões estéticos e comportamentos inapropriados na infância preocupa. Meninas e meninos reproduzem atitudes de adultos, muitas vezes sem entender os riscos. O Poder Judiciário está de olho nos potenciais agressores, como explica a conselheira do CNJ, Renata Gil. A gente, no processo de adultização, se preocupa com 4 agressores, em tese, né? As plataformas digitais que vão dando celeridade e propagando esse conteúdo que nós entendemos que é um conteúdo ilegal, os pais que são responsáveis pela proteção e que acabam deixando essas crianças expostas. A gente tem os grupos de pedófilos e hoje o Conselho Nacional tem cuidado, inclusive, do Cadastro Nacional de Pedófilos, e a gente tem ainda aquelas pessoas que são os influencers que também propulsionam a divulgação dessas imagens. E esses danos são danos que, por todo o sistema médico no Brasil, psicólogos, assistentes sociais, são danos que vão se propagar na idade adulta desse ser humano. Então, a gente tem muita preocupação de que essa proteção aconteça de forma efetiva logo na primeira idade. O Conselho Nacional de Justiça alerta para a necessidade de que escolas, famílias e plataformas digitais assumam a responsabilidade de proteger crianças e adolescentes. O combate à adultização passa pela educação, pela conscientização e pela aplicação das leis de proteção à infância, na opinião da conselheira Renata Gil. A gente tem participado de audiências públicas, a gente esteve em contato direto com os legisladores que estão trabalhando, inclusive, num código de proteção digital, né, das crianças e adolescentes. A gente tem participado das mesas de debates. É claro que nós não podemos fazer leis, né, mas nós podemos ajudar com toda a nossa expertise a que essas leis sejam bem elaboradas e trazendo os casos reais. Eu acho que o que o judiciário tem é o storytelling, né? A verdade real do que tem acontecido, porque nós somos buscados pela sociedade para isso. Vamos tratar de alguns aspectos deste problema que é muito sério. Como identificar, a partir de comportamentos, essa adultização? Quais são os prejuízos para uma criança submetida a essas influências? E sobre a exploração do trabalho infantil? Afinal, no contexto do influencer Ítalo Santos, que está preso, ele é acusado de ganhar dinheiro explorando crianças e adolescentes no canal da internet. Convidamos para este painel Fernanda Brito Pereira, procuradora do Trabalho e coordenadora nacional da Cordinfância do Ministério Público do Trabalho, e Rodrigo Negin, coordenador do Eixo Digital e especialista em educação digital do Alana. Estão aqui os nossos convidados, doutora Fernanda, doutor Rodrigo. Eu começo com a doutora Fernanda. Antes de a gente entrar exatamente no assunto, eu gostaria de saber como ela atua no Cordinfância. O que é o Cordinfância, para que a nossa audiência possa conhecer. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Olá, Alexandre. Olá, doutor Rodrigo. É um prazer estar aqui. A Cordinfância é uma coordenadoria instituída dentro do Ministério Público do Trabalho, que tem por finalidade combater o trabalho infantil e promover a defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. Ela foi instituída desde o ano 2000 e visa coordenar ações para que o enfrentamento ao trabalho infantil seja mais eficaz por parte do Ministério Público do Trabalho. Na Cordinfância também, nós atuamos em parcerias com outros atores institucionais para que nossas ações possam ser mais efetivas, principalmente aquelas que visam não só a repressão, mas a conscientização e a evitar a ocorrência do trabalho infantil e de outras explorações a que crianças e adolescentes estão submetidos. Perfeito.
Doutor Rodrigo, o Alana, Instituto Alana, o senhor atua no Instituto Alana, explica para a nossa audiência o que é o Instituto Alana, como é que ele atua. Seja muito bem-vindo. Olá, prazer enorme compartilhar esse momento com vocês. O Instituto Alana existe há 30 anos como uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que há 30 anos se dedica a honrar a criança, promovendo seus direitos, também defendendo os direitos de crianças e adolescentes em diferentes dimensões, incluindo o ambiente digital, mas também pensando a relação dos direitos da criança, do acesso à natureza, o acesso e o direito à educação, assim como também enfrentar as diferentes desigualdades e exclusões que crianças e adolescentes sofrem no nosso país. A gente tem feito isso em várias estratégias para que a gente possa não só fortalecer a camada de regulação que permita o exercício também positivo dos direitos de crianças e adolescentes, mas também trabalhando em muitas parcerias e programas para que a gente possa promover também cidades, ambientes digitais, escolas e demais ambientes que sejam acolhedores, seguros, para que as crianças possam se desenvolver integralmente, com saúde e também com qualidade de vida. Rodrigo, eu gostaria já de continuar com o senhor para perguntar quais são os sinais dessa chamada adultização, que está sendo usado esse termo, né? Olha, esse é um tema que já há muitos anos, né, a gente se preocupa como especialistas na área. O próprio Estatuto da Criança e Adolescente, muito antes desse boom da internet nas nossas vidas cotidianas, já prevê que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, mas são sujeitos de direitos em fase peculiar do desenvolvimento, justamente para entender que a cada etapa da vida a criança vai ganhando mais maturidade, ganhando mais habilidades, ganhando mais condições, tanto físicas, mas também psicológicas, emocionais, sociais. E de acordo com esse desenvolvimento, ela precisa ser protegida de determinados comportamentos adultos. Então, na internet, o que a gente vê é uma amplificação dessa exposição a conteúdos de adultos, da pornografia, mas também passando por conteúdos de consumo, sendo bombardeadas por estímulos de comportamentos e sendo convidadas a se comportar como adultos, não só na questão da sexualidade, mas também dos seus bens de consumo, se comparando do ponto de vista dos padrões de beleza, dos padrões estéticos com adultos, e inclusive também sendo expostas a atividades remuneradas de exploração comercial da sua imagem, às vezes inclusive do seu trabalho, como a doutora Fernanda vai poder nos indicar. São sinais que a internet amplificou numa escala antes impensável, a exposição e a reprodução desses comportamentos, que as crianças estão dentro de casa, mas convivendo com ambientes, conteúdos e outras pessoas adultas muito além das capacidades que ela tem naquela idade da vida. Perfeito, preciso. Doutora Fernanda, então, nessa situação que vimos, né, dessa denúncia que foi feita pelo Felipe, né, o conhecido Felca, o influencer, de crianças que estavam sendo ali, digamos, exploradas, sua imagem explorada comercialmente, né, em canais da internet, que são monetizados e aí dão um retorno financeiro para aquele influencer, né, que está preso, o Ítalo Santos. Como o Ministério do Trabalho, o Público do Trabalho, vê essa questão, tudo isso que aconteceu? Porque há uma exploração aí do trabalho infantil, é isto mesmo? Isso, Alexandre. Na verdade, o MPT lida com a adultização desde sempre, porque o trabalho infantil é a adultização, né, de crianças e adolescentes. É você exigir que essas pessoas, em uma condição especial do seu desenvolvimento, tenham comportamentos e sejam expostas a práticas que seriam voltadas para adultos. Isso acontece tanto no mundo virtual quanto no mundo real. Então, o trabalho infantil é você impor a crianças e adolescentes práticas que seriam destinadas a adultos. Práticas remuneradas ou sob promessa de remuneração para a sua própria subsistência, para a subsistência da sua família, ou para oferir valores, né? Então, o trabalho infantil é uma violação tanto do direito ao não trabalho, de que crianças e adolescentes são titulares, quanto a outros direitos que elas acabam não vivenciando e que são próprios da sua idade, justamente porque estão empregadas no trabalho, né? Estão com o seu tempo ocupado trabalhando. Então,
a rede social e essas denúncias que, né, tomaram grandes repercussões recentemente, trouxeram à tona a potencialização da internet na violação de direitos de crianças e adolescentes. Uma questão importante da gente pensar e refletir sobre ela é que o trabalho infantil sempre teve como público, digamos assim, crianças e adolescentes de classes menos favorecidas que eram responsabilizados por sua própria sobrevivência. Apesar de ser dever da família, da sociedade e do Estado, conforme preconiza a nossa Constituição, e um dever com prioridade absoluta, essas crianças eram impostas a garantir a sua própria subsistência. E a internet nos mostrou uma outra face desse trabalho infantil, porque ela agora atinge crianças e adolescentes de várias classes sociais que, por meio do telefone próprio ou de terceiro, começam a monetizar na internet. Perfeito. Bom, eu peço licença aqui, doutora Fernanda, doutor Rodrigo. A gente faz um intervalo agora, mas daqui a pouco volta para continuar essa importante conversa. Até já. Estamos de volta com o Link CNJ, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. Hoje conversamos aqui no painel do Link sobre a criminosa sexualização e erotização de crianças. Conversamos aqui com os nossos convidados, Rodrigo Negin, coordenador do Eixo Digital e especialista em educação digital do Instituto Alana, e Fernanda Brito Pereira, procuradora do Trabalho e coordenadora nacional da Cordinfância do MPT. Bom, eu retomo aqui perguntando para o doutor Rodrigo agora como esse tipo de trabalho infantil, terrível, que a gente acabou de falar, ele afeta emocionalmente uma criança. Olha, como bem, né, vimos com a doutora Fernanda, é uma das piores formas de trabalho possível e imaginável. E isso pode devastar, inclusive, várias camadas do desenvolvimento da criança e do adolescente. Você tem, inclusive, a exposição permanente, constante a essa violência quando ela é facilitada por uma tecnologia como o celular, por exemplo. Inclusive, é um tipo de violência que acompanha a criança. Ela vai à escola, ela tem ali no aparelho celular aquelas ameaças continuando. Ela está em casa, ela está em qualquer ambiente, aquela violência, aqueles agressores perpetuam a violência constantemente, o que pode comprometer completamente a dignidade sexual dessa criança que está ainda em fase de desenvolvimento. Quando essa violência acontece, por exemplo, cometida por um membro da família, isso ainda agrava ainda mais, porque um adulto que tem uma imagem de suposta proteção, de acolhimento, que seria uma referência para aquela criança, passa a ser o agressor, e isso confunde completamente os papéis e a percepção que a criança vai ter sobre a figura adulta que deveria representar cuidado e proteção. Além disso, também a gente vê muitos comportamentos que a criança acaba adotando de compulsão, desenvolvendo compulsão, seja compulsão por alimento, seja inclusive compulsão sexual. Dependendo da idade, a criança pode manifestar disfunções sexuais, todas elas provocadas por essa experiência da violência, além da própria autolesão, que pode ser uma forma muito cruel, quando a criança se culpabiliza por esse crime e essa violência que sofre, né? E um ponto que é importante destacar é que, como dito pela doutora Fernanda, é uma responsabilidade compartilhada. E aqui é importante mencionar a responsabilidade também das empresas de tecnologia em ampliarem as camadas de proteção. É inadmissível que uma empresa lucre com a exploração sexual de crianças e adolescentes. Criança não é produto, criança não é objeto. E é inadmissível a gente ver, como vê ainda hoje, plataformas digitais que de alguma maneira lucram diretamente com conteúdos que são usados de forma maliciosa, inclusive tirados de contexto muitas vezes, ou propositalmente criados para circular imagens sexualizadas de crianças e adolescentes, e esse modelo de negócio não pode ser permitido no nosso país, em desrespeito ao ECA e agora à nova legislação 15.211, que atualiza dimensões de proteção, inclusive contra a violência sexual praticada pela internet, como forma também de pensar camadas de prevenção
a essa violência, né? A gente precisa pensar nos mecanismos e como são desenhados esses ambientes digitais para interditar essa presença de criminosos sexuais, como a gente tem em outros ambientes, né? Nos hotéis, nos bares, nos restaurantes. O Brasil vem lutando contra a violência sexual há muitos anos e não faz nenhum sentido deixar de fora a internet, as várias plataformas digitais, quando a gente pensa nas camadas jurídicas, mas também de fiscalização para eliminar esses criminosos sexuais de ambientes onde estão crianças, também no ambiente digital. Perfeito. Doutora Fernanda, então pegando um pouco de carona aí com o doutor Rodrigo, eh, essas big techs, né? Essas empresas de tecnologia, essas plataformas digitais que detêm esses canais, né, que são usados, como é que o Ministério Público lida com essas questões? A partir de uma provocação, aí essas empresas são denunciadas, como isso pode ser feito e o que já vem sendo feito para combater estes crimes? Bom, o Ministério Público atua tanto a partir de denúncias, né, que são recebidas formalmente no MPT, através do site, através de denúncias escritas que são protocolizadas, como também atua o que a gente chama atuar de ofício, quando a gente tem conhecimento de uma situação de irregularidade trabalhista, nós determinamos a autuação de uma notícia de fato, esse é o nome do procedimento. Dentro do Ministério Público, você recebe uma denúncia, atua uma notícia de fato e ela é distribuída para algum procurador do trabalho que vai então investigar e coletar subsídios, coletar informações, instruir um inquérito civil para depois propor ou a adequação da conduta por meio da celebração de um termo de ajuste de conduta ou uma ação civil pública, em que nós vamos buscar na justiça a condenação daquele réu ao cumprimento de determinadas obrigações. Essas obrigações podem ser obrigações de fazer ou de se abster, né? Então, por exemplo, no caso do trabalho infantil, de se abster de permitir, de se abster de explorar o trabalho de crianças e adolescentes, ou de regularizar o trabalho do adolescente apenas na condição de aprendiz a partir a partir de 14 anos, não permitir o trabalho nas piores formas. Enfim, nós vamos buscar obrigações de fazer e não fazer e também a reparação buscando o pagamento de uma indenização para reparar o dano moral coletivo que aquela conduta irregular gerou. Porque quando você comete uma irregularidade, você está desprezando, ignorando, colocando em xeque todo o ordenamento jurídico, no caso específico do trabalho infantil, de proteção da criança e do adolescente. E isso traz um dano social que precisa ser reparado, para além da reparação daquelas vítimas, né, que foram diretamente afetadas e tiveram seus direitos violados. Então, o MPT atua dessa forma e um ponto que eu acho bastante relevante destacar é que nós vamos atuar tanto em face do explorador direto, aquele que promove as ações de exploração sexual ou que impõe à criança a prática de um trabalho infantil, quando esse explorador é identificado, mas nós atuamos também em face dos intermediários, porque eventualmente esse trabalho infantil é intermediado por alguém que também lucra com essa intermediação. Nós atuamos em face, como o senhor colocou, das big techs, das empresas que estão, de alguma forma, lucrando ou sendo conivente com essa exploração. O doutor Rodrigo colocou aqui, né, no caso, por exemplo, de hotéis, de bares, postos de gasolina, locais em que se é sabido que a exploração acontece ou que viram pontos de encontro. Hoje, a internet ampliou sobremaneira esse ponto de encontro, porque através de um link, através de uma plataforma, através de uma chamada direta, o explorador pode ter contato, ou o intermediário pode ter contato e colocar a criança ou adolescente, né, em risco, ali viabilizando a exploração dos seus direitos. Então, é muito importante entender que existe toda uma cadeia, qualquer pessoa que participa, que facilita, que se beneficia da prática da exploração sexual, está nessa cadeia de responsabilização e o MPT atua para romper essa cadeia, para que essas práticas sejam obstadas e principalmente para que elas sejam reparadas. É isso.
Hoje conversamos sobre a criminosa sexualização e erotização de crianças, agora intitulada de adultização de crianças. Falamos aqui sobre o trabalho infantil que consiste isso. Bom, agradecemos aos nossos convidados, Fernanda Brito Pereira, Procuradora do Trabalho e Coordenadora Nacional da Cor de Infância, do MPT, e Rodrigo Negin, Coordenador do Eixo Digital e especialista em Educação Digital do Instituto Alana. Muito obrigado, doutor Rodrigo, doutora Fernanda, muito obrigado e até uma próxima. Vamos agora fazer um rápido giro de notícias pelos estados e pelos tribunais do Brasil. O Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, LAB9, promoveu uma oficina para tratar da criação de um aplicativo que auxilie vítimas de violência doméstica. A proposta é desenvolver uma ferramenta digital que integre diferentes instituições e facilite o acesso das mulheres aos serviços de denúncia e acolhimento. O Conselho Nacional de Justiça lançou o Manual de Implementação da Resolução 454 de 2022. O documento reúne, no âmbito do programa Justiça Plural, orientações para que o Poder Judiciário assegure o acesso à justiça a pessoas, comunidades e povos originários. O Tribunal de Justiça de Sergipe realiza o projeto Diálogos com as Juventudes. Sergipe é o primeiro estado do Nordeste a receber a oficina, que tem 5 eventos piloto desenvolvidos pelo CNJ. O projeto consiste em aproximar jovens do Poder Judiciário, com a promoção de encontros e conversas sobre direitos humanos e cidadania. Chegou a hora de acompanhar algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Fala pessoal, chegou a hora de mais um CNJ nas redes. Vamos juntos conferir os temas que marcaram a semana? A beleza da natureza não combina com maus tratos aos animais, não é mesmo? O tráfico de animais silvestres retira as espécimes do seu habitat natural e as vende ilegalmente para laboratórios, pet shops ou colecionadores. A Lei 9.605, de 98, proíbe a venda, exportação, aquisição, guarda em cativeiro ou transporte de espécimes, ovos, larvas sem a devida autorização. A pena para esse crime é de 3 meses a 1 ano de detenção. Vamos preservar a nossa natureza. Vamos falar de acordo? Acordo bom é acordo cumprido. O artigo 476 do Código Civil garante o equilíbrio entre as partes de um contrato. Em contratos bilaterais, se uma das partes não cumprir o combinado, a outra pode se recusar a exercer a sua obrigação. Mas atenção, o descumprimento precisa ser relevante. E para fechar, segurança digital em ação. Agora você tem mais proteção contra o golpe do falso advogado. A partir de 3 de novembro, o acesso aos serviços digitais do Judiciário contará com autentificação em 2 etapas, reforçando a segurança e evitando fraudes. A medida vale para o PJE, JusBR e a plataforma digital do Poder Judiciário. O sistema dispensa o envio de código por e-mail, reduz o risco de fraudes e ajuda a impedir que criminosos acessem processos e façam falsas solicitações de pagamento. Curtiu os conteúdos? Então siga o CNJ nas redes sociais e no canal de WhatsApp para continuar bem informado sobre seus direitos. É hora do quadro Uma História, em que magistrados, servidores, operadores do direito contam uma história marcante que tenham vivido na carreira no Poder Judiciário. Vamos acompanhar. Bom, meu nome é Edivaldo dos Santos Lima Júnior, sou oficial de justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Hoje sou coordenador do grupo especial chamado GEIP, Grupo de Execução e Inteligência Processual, e quero aqui contar uma história para vocês. Eu tenho atuado em vários projetos, inclusive junto ao Conselho Nacional de Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, e eu coordeno um dos projetos do Conselho Nacional de Justiça chamado Projeto Meninas e Mulheres do Marajó. É um projeto que ganhou uma dimensão muito grande, né? E nós, junto com o grupo, saímos para um dos viés, né, que nós tínhamos nesse grupo, era localizar pessoas que estavam desaparecidas, principalmente aqueles agressores de crimes sexuais, de menores, violência doméstica. E tem um caso que me chamou muita atenção. Foi um caso de uma moça que ela foi
ela pegou uma carona, né, com um cidadão muito conhecido na cidade, uma pessoa muito influente, e esse cidadão desviou a rota, levou ela para a rodovia. Quando ela começou a gritar, ele deu um murro no rosto dela, ela desmaiou, né? E quando ela começou a voltar, ela já estava sendo estuprada por ele, né? Ele estava cometendo violência sexual contra ela, estuprando, e não só estuprou, ele disparou diversos murros na cabeça dela, no corpo dela, e agrediu bastante. E ela ficou ali desmaiada. Ele, achando que tinha matado ela, passou o carro por cima, né? Passou o carro por cima dela e ela foi achada por uns 2 dias depois por transeunte que estava naquela localização e deu toda a assistência. Ela passou meses internada, né? Quase morreu, hoje tem muitas sequelas, e esse processo estava parado há 10 anos. E foi graças a essa expertise do Grupo de Execução e Inteligência Processual que nós localizamos o agressor, né, no Suriname. E, através da tecnologia, nós conseguimos citá-lo. Ele passou, então, a integrar o processo e foi condenado. Ele foi condenado a 14 anos. Ele, hoje, nós conseguimos monitorar. Quando ele entrou no Brasil, ele foi preso e hoje ele está cumprindo pena. E essa moça, ela chegou, inclusive, a fazer uma carta para o Conselho Nacional de Justiça à época, e hoje ela diz que se sente mais confortável, porque a justiça foi feita. Então, a justiça foi feita graças a esse trabalho dos oficiais de justiça do Estado do Pará, esse grupo de execução de inteligência processual, e mais interessante foi que eu consegui participar da audiência. O juiz, como forma de homenagear o grupo, solicitou que eu lesse a sentença condenatória, né? Li, e aquela moça ali, mais a família dela, puderam ter uma paz de espírito, porque até então ela se sentia muito revoltada por conta de uma resposta do Poder Judiciário que ela não tinha à época. Então, essa é a história que eu tinha para contar. O Link CNJ chega ao fim. Agradeço a você que esteve conosco até agora na rádio e na TV Justiça. E lembre-se, você pode acompanhar o Link CNJ e toda a nossa programação por meio do aplicativo TV Justiça Mais. Até o próximo programa. Tchau.